43 falamos um pouco sobre calor, né? Desde 1943, quando começou a medição da temperatura, realmente foi o mês histórico mais quente. A média do mês de janeiro foi 31,8, né? Tem sido muito calor. E nós comentamos de que aqui nós temos certeza que daqui a pouco, nós temos esperança que esse calor vai passar. Vai vir dias mais refrescantes. E também nós falamos de que o inferno, o lugar onde calor é muito, muito maior e a pessoa não tem esperança de sair daquela situação. Nós falamos também de que Deus nos guia pela vereda da justiça. Às vezes nós precisamos passar situações muito adversas, mas se nós obedecemos, nosso nome de Deus é glorificado, né? Então, realmente nós possamos, em qualquer situação, viver para a glória do nosso Deus. Recentemente, eu li na revista Veja, entrevista com um rabino inglês chamado Jonathan Sacks. E ele falou uma frase muito interessante a respeito do relativismo. Até um tempo atrás, né, e se nós olharmos a Bíblia, existe o certo e errado. E no século também, até um tempo atrás, tinha o certo e errado. Mas hoje esse relativismo, não existe uma verdade absoluta, a verdade é relativa. Cada um pode ter a sua verdade. E com isso tem causado muitas confusões. Tem desestabilizado as estruturas, sistemas, e essas confusões, esses protestos, né, esses encontros dos rolezinhos, é um resultado de que não existe uma verdade absoluta, mas cada um viva o que ele quiser. E com isso vem aquela ideia, né? Será que existe certo e errado? Existe realmente pessoas salvas, pessoas perdidas? Existe felicidade e a infelicidade? As pessoas falam, o que é felicidade para uma pessoa pode ser infelicidade para outra e vice-versa. Esse relativismo tem invadido até dentro das igrejas, né? E quando falamos da felicidade, as pessoas têm várias ideias. E nessa noite queremos falar a respeito o que é realmente uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-aventurada, né? E eu gostaria que irmãos pensar sobre essa questão, né? Não existe, né, para o povo de Deus, não existe esse relativismo, existe apenas uma verdade absoluta. Não existe um povo de Deus e um povo incrédulo. Que existe apenas esses dois grupos, não existe grupo intermediário. E vamos abrir nossas Bíblias, Salmo número 1, Salmo de número 1, que fala sobre a felicidade. Antes da leitura, quero reforçar um pouco mais sobre essa questão, irmãos. Não é apenas um grupo diferente, um povo de Deus, o povo incrédulo. Não são apenas grupos diferentes no sentido, né? São grupos em termos de qualitativo, mas totalmente diferentes ou opostos. O povo de Deus e o povo incrédulo são totalmente opostos. O que é felicidade de uma pessoa, de um incrédulo, tem que ser infelicidade do outro, né? E eu creio que, né, esse texto vai nos explicar, esse salmo vai nos explicar melhor. Vamos ler então o salmo número 1, que diz assim:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por favor, lá atrás eu quis que pudesse entrar. Acho que podia entrar, né? Porque conversando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós queremos ser pessoas felizes, pessoas abençoadas, pessoas bem-aventuradas. Isso é muito importante porque isso vai trazer a paz, harmonia, felicidade na própria pessoa, na sua família, na igreja e assim por diante, né? É muito importante sermos pessoas felizes, abençoadas e bem-aventurados. Esse texto deixa bem claro quem são essas pessoas, quem são, né? O primeiro ponto, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Que não anda no conselho dos ímpios. Feliz aquele homem, né, que não anda no conselho dos ímpios. Vamos abrir Provérbios capítulo 11, versículo 18. Provérbios 11. Provérbios 11, versículo 18 diz assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. O perverso, o ímpio, né? Ele tem um salário ilusório, né? O ímpio, o conselho dos ímpios, tem um prazer, tem alguma vantagem, mas algo ilusório, algo muito pequeno, que depois traz consequências muito graves, né? Aquele prazer de uma droga, né, ilícita, ou às vezes um dinheiro fácil, um furto, né? É um conselho atraente, que pode trazer alguma vantagem, mas que vai resultar consequências graves. Ainda, Provérbios 12, 5 e 6. Provérbios 12, 5 e 6 diz assim: o pensamento dos justos são retos, mas os conselhos do perverso engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Livra homens, né? Continuamente nós somos tentados, né, com esses conselhos que parecem atraentes, né? Mas na verdade é uma emboscada para derramar seu próprio sangue e sangue de outras pessoas. Então, por isso que precisamos realmente estar muito atentos, né? Não cair nesses conselhos que no primeiro momento parece interessante, mas que vai trazer muita desgraça, né? Por isso, Deuteronômio fala, até pessoas mais próximas começam a falar para desviar de Deus, para desobedecer. Lá fala que tem que pegar a pedra e matar essa pessoa, porque se essa pessoa permanecer, vai causar muitos outros danos, né? Então, precisamos tomar muito, muito cuidado. Se não é conforme a vontade de Deus, né, nós precisamos fugir, não andar, não permanecer no conselho dos ímpios, para que nós sejamos pessoas felizes, bem-aventurados e felizes e abençoados. E o segundo, não se detém no caminho dos pecadores.
não se detém no caminho dos pecadores. Ainda vamos usar Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, 14 a 19, onde fala sobre esse caminho. Provérbios 4, 14 a 19. Provérbios 4, 14 a 19. Não entres na vereda, um caminho estreito dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme, se não fizerem mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Não entre, nem entre no caminho dos perversos, nem siga seus caminhos, evita-o. Peça sabedoria cada manhã. Oh Deus, me ajuda para que eu não possa dar ouvido aos maus conselhos. Me ajuda para que eu não possa, para que possa evitar esses caminhos. Passa longe deles, passa largo, pois essas pessoas não dormem se não fizerem mal. Eles fogem deles porque eles não dormem se eles não fizerem alguém tropeçar, porque eles comem o pão da impiedade. Eles comem e bebem algo tão necessário. Eles fazem coisas tão natural, tão contínua, que é impiedade e a violência. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Parece estar ao lado da verdade, parece ser tão pouca, tão fraca, tão poucas pessoas, mas, com a bênção de Deus, com a justiça de Deus, vai crescendo, até aquele dia bem claro. Mas o caminho do perverso é escuridão. Vai ficando cada vez mais escuro, e até que venha o tropeço final. Então, nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus para que nós realmente afastemos desse caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são escarnecedores? São as pessoas que brincam com coisa séria. Eles zombam de Deus. Eles não levam sério as coisas de Deus. Em Salmo 10, 3 e 4. Salmo 10, 3 e 4. Diz assim: pois o perverso se gloria na cobiça da sua alma. O avarento maldiz o seu Senhor, blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Os escarnecedores são as pessoas que blasfemam contra Deus, brincam com coisas sérias e também eles vivem como se não existisse Deus, não existisse justiça de Deus. Com essas pessoas tem que estar distante para que a felicidade nossa, felicidade da nossa família, da igreja, do povo de Deus, possa ser grande. E nós vemos assim que, primeiro fala, não anda, não se detém, não pare, e agora sentar, não assente na roda dos escarnecedores. O pecado vai crescendo, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim: então a cobiça é um pecado que depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vai crescendo. A cobiça, pecado e a morte. A pessoa anda, ele detém, depois ele assenta. Então,
é uma coisa sutil que muitas vezes o inimigo usa para destruir o seu povo, né? Então precisamos desistir, afastar desses conselhos logo no início, para que a pessoa não se detenha. Nós conhecemos a história de como assar um sapo, né? Coloca numa água fria, depois vai colocando água, a temperatura vai aumentando, né? 40, 50, sem perceber, daqui a pouco ele está morta. Então, nós precisamos realmente ouvir, né? Não andar ouvir a palavra de Deus, não andando no caminho dos ímpios, nem detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Como nós falamos, é totalmente diferente o povo de Deus e o povo incrédulo. É totalmente opostas, antagônicas, né? Totalmente opostas. Não são povos diferentes no sentido de, né, como raças diferentes, de maneira nenhuma, mas sim que tem uns valores, princípios totalmente diferentes, né? Antes, uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, ele tem prazer estar na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E medita na sua lei dia e noite. Como tem sido sua vida? Onde está seu prazer? Está junto, ouvindo aqueles conselhos, parece atraentes? Senta no, né, roda dos escarnecedores, né, zombando, brincando com coisas tão sérias. Isso vai levar a um resultado muito grave. Talvez possa trazer uma alegria, um prazer passageiro, mas pode resultar na morte. Mas uma pessoa feliz, uma pessoa que pertence realmente ao povo de Deus, o prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Vamos abrir Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, Salmo de número 111. Versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, a lei do Senhor fala, o temor do princípio é a base de sabedoria. Ainda 119, por que nós temos que ter prazer na lei de Deus? Tem muitas vantagens. Salmo 119, versículo 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho, observando segundo a tua palavra? Para que nós não pecamos, é necessário realmente meditar dia e noite a palavra de Deus e amar e ter prazer na sua palavra. Versículo 98, Salmo 119, versículo 98 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então, os inimigos podem vir, mas ao obedecer a palavra de Deus, a vitória final é nossa, porque somos mais sábios. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que meus inimigos. Com certeza, nós vamos vencer. Salmo 100. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, a palavra de Deus nos faz pessoas sábias, nos ensina a viver, nos ensina a tomar decisões certas. Por isso, nós temos que ter prazer na lei do Senhor e meditar dia e noite. Voltando, Salmo número 1, versículo 3. Salmo de número 1, versículo 3, diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como uma árvore. Vivemos no meio de um deserto, onde falta tudo. Mas uma pessoa que realmente tem prazer na lei do Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores, não se assenta nos roda dos escarnecedores, e que medita dia e noite a palavra de nosso Deus, ele é, apesar de estar no meio do deserto, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Pode estar seco em todo lugar, mas onde há água, permanece verde, permanece a vida. Que no seu devido tempo, não nosso tempo, mas tempo de Deus, momento certo, Deus vai nos dar a vitória e vai dar o fruto. E a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós tivemos, mais ou menos um mês atrás, norte de Minas, né? E após algum período de chuva, estava muito, muito bonito, aquela verde. Fala que até alguns meses atrás era seca, tudo, né, amarela. Mas como é bonito quando vem a água. Assim também é, apesar de estar vivendo no meio do deserto, quando a água, né, essa corrente de água está junto dos bem-aventurados, né? Deus permite que nós demos o fruto e permaneça o verde, a folha não murcha, né? E tudo quanto faz será bem sucedido. Vamos voltar a Salmo 119, Salmo de 1119. Versículo 109 e 10. Salmo 119, 110. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Não é que não vai ter inimigos, que não vai faltar nada, nesse sentido, né? Mas realmente, no meio desses perigos, no meio dessas dificuldades, Deus vai nos dar a vitória, né? Tudo que fizer vai ser bem sucedido. Agora, e os ímpios, o que vai acontecer? Voltando ao capítulo número 1 do Salmo, diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Enquanto um justo, ele está plantado junto às correntes de água e dá seu fruto, e as folhagens não murcham, os ímpios não assim. Pode ser um volume tão grande, um número tão grande, uma palha tão grande, mas vem um vento e dispersa. Não é nada, né? E eles não vão permanecer, não vão prevalecer. Nós não possamos ser impressionados com o que nós vemos, mas o que diz a palavra de Deus. Que nós possamos realmente permanecer, realmente, na palavra de Deus. Tem prazer de meditar na lei de Deus, dia e noite. Meditar dia e noite. E qual vai ser o resultado? Versículo 6. O resultado nós já vimos, né? É como a árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. Enquanto ímpios é como palha que o vento dispersa. Veja o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos perecerá. O Senhor conhece. O que é caminho? O caminho leva a algum lugar, leva a um destino, né? Que caminho está andando? Que caminho está andando? Talvez, né, se não sabe onde que vai levar, mas Deus conhece. Deus tem nos alertado com a palavra de Deus. Qual destino é seu? O caminho dos justos, né? Deus conhece, né? E vamos ler Mateus 25,
23 e 34. Mateus 25. Mateus 25, 23. Diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ainda 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os justos, né? Os bem-aventurados, as pessoas que têm prazeres na lei do Senhor, que medita dia e noite a sua palavra, essas pessoas, além de aqui na terra, né, terem vitórias, além de terem frutos, eles vão ser convidados para o reino eterno de Deus. Deus conhece o caminho dessas pessoas. Enquanto, o que vai acontecer com o caminho dos ímpios? Mateus 25, 30 e 41. 30 diz assim: E o servo inútil lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro, ranger de dentes. E 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus conhece os caminhos, né? Os que são bem-aventurados, eles são, né, realmente abençoados aqui na terra, são felizes aqui na terra. E na eternidade, nós teremos uma eternidade na presença de nosso Deus. Mas aqueles que andam no conselho dos ímpios, que detêm o caminho dos pecadores, que assenta na roda dos escarnecedores, primeira impressão parece que é muito, parece uma palha, mas que que se dispersa no primeiro vento. E também vão ser lançados do lago do inferno, né, onde está preparado para o diabo e seus anjos. Por isso, irmãos, nossa jornada, nós temos que permanecer realmente no caminho de Deus. O próprio Jesus disse: Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que nós possamos escolher, esse seja caminho difícil, caminho estreito, que é o caminho que conduz para a vida eterna. Nós não possamos ser insensatos. Caminho largo, caminho confortável, caminho que tem uma maioria, mas que conduz para a perdição. Que nós possamos ser realmente pessoas felizes. Sendo felizes, abençoados por Deus, nós teremos uma bênção na família, na igreja, no povo de Deus. Eu queria terminar a mensagem lendo novamente o Salmo número 1. Peço a atenção dos irmãos. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. 3 falamos um pouco sobre o calor, né,
desde 1943, quando começou a medição da temperatura. Realmente foi o mês histórico mais quente, mais quente. A média do mês de janeiro foi 31,8, né? Tem sido muito calor. E nós comentamos de que aqui nós temos certeza que daqui a pouco, nós temos esperança que esse calor vai passar. Vai vir dias mais refrescantes. E também nós falamos de que o inferno, o lugar onde calor é muito, muito maior e a pessoa não tem esperança de sair daquela situação. Nós falamos também de que Deus nos guia pela vereda da justiça. Às vezes nós precisamos passar situações muito adversas, mas se nós obedecemos, nosso nome de Deus é glorificado, né? Então, realmente nós possamos, em qualquer situação, viver para a glória do nosso Deus. Recentemente, eu li na revista Veja, entrevista com um rabino inglês chamado Jonathan Sacks. E ele falou uma frase muito interessante a respeito do relativismo. Até um tempo atrás, né, e se nós olharmos a Bíblia, existe o certo e errado. E no século também, até um tempo atrás, tinha o certo e errado. Mas hoje esse relativismo, não existe uma verdade absoluta, a verdade é relativa. Cada um pode ter a sua verdade. E com isso tem causado muitas confusões. Tem desestabilizado as estruturas, sistemas, e essas confusões, esses protestos, né, esses encontros dos rolezinhos, é um resultado de que não existe uma verdade absoluta, mas cada um viva o que ele quiser. E com isso vem aquela ideia, né? Será que existe certo e errado? Existe realmente pessoas salvas, pessoas perdidas? Existe felicidade e a infelicidade? As pessoas falam, o que é felicidade para uma pessoa pode ser infelicidade para outra e vice-versa. Esse relativismo tem invadido até dentro das igrejas, né? E quando falamos da felicidade, as pessoas têm uma múltipla, várias ideias. E nessa noite queremos falar a respeito o que é realmente uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-aventurada, né? E eu gostaria que queríamos pensar sobre essa questão, né? Não existe, né, para o povo de Deus, não existe esse relativismo, existe apenas uma verdade absoluta. Não existe um povo de Deus e um povo incrédulo. Que existe apenas esses dois grupos, não existe grupo intermediário. E vamos abrir nossas Bíblias, Salmo número 1, Salmo de número 1, que fala sobre a felicidade. Antes da leitura, quero reforçar um pouco mais sobre essa questão, irmãos. Não é apenas um grupo diferente, um povo de Deus, o povo incrédulo. Não são apenas grupos diferentes no sentido, né? São grupos em termos de qualitativo, mas totalmente diferentes ou opostos. O povo de Deus e o povo incrédulo são totalmente opostos. O que é felicidade de uma pessoa, de um incrédulo, tem que ser infelicidade do outro, né? E eu creio que, né, esse texto vai nos explicar, esse salmo vai nos explicar melhor. Vamos ler então o salmo número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios. Por favor, lá atrás eu quis que pudesse entrar. Acho que podia entrar, né? Porque conversando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós queremos ser pessoas felizes, pessoas abençoadas, pessoas bem-aventuradas. Isso é muito importante porque isso vai trazer a paz, harmonia, felicidade na própria pessoa, na sua família, na igreja e assim por diante, né? É muito importante sermos pessoas felizes, abençoadas e bem-aventurados. Esse texto deixa bem claro quem são essas pessoas, quem são, né? O primeiro ponto, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Que não anda no conselho dos ímpios. Feliz aquele homem, né, que não anda no conselho dos ímpios. Vamos abrir Provérbios capítulo 11, versículo 18. Provérbios 11. Provérbios 11, versículo 18 diz assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. O perverso, o ímpio, né? Ele tem um salário ilusório, né? O ímpio, o conselho dos ímpios, tem um prazer, tem alguma vantagem, mas algo ilusório, algo muito pequeno, que depois traz consequências muito graves, né? Aquele prazer de uma droga, né, ilícita, ou às vezes um dinheiro fácil, um furto, né? É um conselho atraente, que pode trazer alguma vantagem, mas que vai resultar consequências graves. Ainda, Provérbios 12, 5 e 6. Provérbios 12, 5 e 6 diz assim: o pensamento dos justos são retos, mas os conselhos do perverso engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Livra homens, né? Continuamente nós somos tentados, né, com esses conselhos que parecem atraentes, né? Mas na verdade é uma emboscada para derramar seu próprio sangue e sangue de outras pessoas. Então, por isso que precisamos realmente estar muito atentos, né? Não cair nesses conselhos que no primeiro momento parece interessante, mas que vai trazer muita desgraça, né? Por isso, Deuteronômio fala, até pessoas mais próximas começam a falar para desviar de Deus, para desobedecer. Lá fala que tem que pegar a pedra e matar essa pessoa, porque se essa pessoa permanecer, vai causar muitos outros danos, né? Então, precisamos tomar muito, muito cuidado. Se não é conforme a vontade de Deus, né, nós precisamos fugir, não andar, não permanecer no conselho dos ímpios, para que nós sejamos pessoas felizes, bem-aventurados e felizes e abençoados. E o segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho
dos pecadores. Ainda vamos usar Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, 14 a 19, onde fala sobre esse caminho. Provérbios 4, 14 a 19. Provérbios 4, 14 a 19. Não entres na vereda, um caminho estreito dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme, se não fizerem mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Não entre, nem entre no caminho dos perversos, nem siga seus caminhos, evita-o. Peça sabedoria cada manhã. Deus, me ajuda para que eu não possa dar ouvido aos maus conselhos. Me ajuda para que eu não possa, para que possa evitar esses caminhos. Passa longe deles, passa largo, pois essas pessoas não dormem se não fizerem mal. Foge deles porque eles não dormem se eles não fizerem alguém tropeçar, porque eles comem o pão da impiedade. Eles comem e bebem algo tão necessário. Eles fazem coisas tão natural, tão contínua, que é impiedade e a violência. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Parece estar ao lado da verdade, parece ser tão pouca, tão fraca, tão poucas pessoas, mas, com a bênção de Deus, com a justiça de Deus, vai crescendo, até aquele dia bem claro. Mas o caminho do perverso é escuridão. Vai ficando cada vez mais escuro, e até que venha o tropeço final. Então, nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus para que nós realmente afastemos desse caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são escarnecedores? São as pessoas que brincam com coisa séria. Eles zombam de Deus. Eles não levam sério as coisas de Deus. Em Salmo 10, 3 e 4. Salmo 10, 3 e 4. Diz assim: pois o perverso se gloria na cobiça da sua alma. O avarento maldiz o seu Senhor, blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Os escarnecedores são as pessoas que blasfemam contra Deus, brincam com coisas sérias e também eles vivem como se não existisse Deus, não existisse justiça de Deus. Com essas pessoas tem que estar distante para que a felicidade nossa, felicidade da nossa família, da igreja, do povo de Deus, possa ser grande. E nós vemos assim que, primeiro fala, não anda, não se detém, não pare, e agora sentar, não assente na roda dos escarnecedores. O pecado vai crescendo, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim: então a cobiça é um pecado que depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vai crescendo. A cobiça, pecado e a morte. A pessoa anda, ele detém, depois ele assenta. Então, é uma coisa sutil que muitas vezes o inimigo usa
para destruir o seu povo, né? Então precisamos desistir, afastar desses conselhos logo no início, para que a pessoa não se detenha. Nós conhecemos a história de como assar um sapo, né? Coloca numa água fria, depois vai colocando água, a temperatura vai aumentando, né? 40, 50, sem perceber, daqui a pouco ele está morta. Então, nós precisamos realmente ouvir, né? Não andar ouvir a palavra de Deus, não andando no caminho dos ímpios, nem detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores. Mas, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Como nós falamos, é totalmente diferente o povo de Deus e o povo incrédulo. É totalmente opostas, antagônicas, né? Totalmente opostas. Não são povos diferentes no sentido de, né, como raças diferentes, de maneira nenhuma. Mas sim que tem os valores, princípios totalmente diferentes, né? Antes, uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, ele tem prazer estar na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E medita na sua lei dia e noite. Como tem sido sua vida? Onde está seu prazer? Está junto, ouvindo aqueles conselhos, parece atraentes? Senta no, né, roda dos escarnecedores, né, zombando, brincando com coisas tão sérias. Isso vai levar a um resultado muito grave. Talvez possa trazer uma alegria, um prazer passageiro, mas pode resultar na morte. Mas uma pessoa feliz, uma pessoa que pertence realmente ao povo de Deus, o prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Vamos abrir Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, Salmo de número 111. Versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, a lei do Senhor fala, o temor do princípio é a base da sabedoria. Ainda 119, por que nós temos que ter prazer na lei de Deus? Tem muitas vantagens. Salmo 119, versículo 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho, observando segundo a tua palavra? Para que nós não pecamos, é necessário realmente meditar dia e noite a palavra de Deus e amar e ter prazer na sua palavra. Versículo 98, Salmo 119, versículo 98 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então, os inimigos podem vir, mas ao obedecer a palavra de Deus, a vitória final é nossa, porque somos mais sábios. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que meus inimigos. Com certeza, nós vamos vencer. Salmo 100. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, a palavra de Deus nos faz pessoas sábias, nos ensina a viver, nos ensina a tomar decisões certas. Por isso, nós temos que ter prazer na lei do Senhor e meditar dia e noite. Voltando, Salmo número 1, versículo 3. Salmo número 1, versículo 3, diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como uma árvore. Vivemos no meio de um deserto, onde falta tudo. Mas uma pessoa que realmente tem prazer na lei do Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores, não se assenta nos roda dos escarnecedores, e que medita dia e noite a palavra de nosso Deus, ele é, apesar de estar no meio do deserto, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Pode estar seco em todo lugar, mas onde há água, permanece verde, permanece a vida. Que no seu devido tempo, não nosso tempo, mas tempo de Deus, momento certo, Deus vai nos dar a vitória e vai dar o fruto. E a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós tivemos, mais ou menos um mês atrás, norte de Minas, né? E após algum período de chuva, estava muito, muito bonito, aquela verde. Fala que até alguns meses atrás era seca, tudo, né, amarela. Mas como é bonito quando vem a água. Assim também é, apesar de estar vivendo no meio do deserto, quando a água, né, essa corrente de água está junto dos bem-aventurados, né, Deus permite que nós demos o fruto e permaneça o verde, a folha não murcha, né? E tudo quanto faz será bem sucedido. Vamos voltar a Salmo 119, Salmo de 1119. Versículo 109 e 10. Salmo 119, 109, 110. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam cilados contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Não é que não vai ter inimigos, que não vai faltar nada, nesse sentido, né? Mas realmente, no meio desses perigos, no meio dessas dificuldades, Deus vai nos dar a vitória, né? Tudo que fizer vai ser bem sucedido. Agora, e os ímpios, o que vai acontecer? Voltando no capítulo número 1 de Salmo, diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Enquanto um justo, ele está plantado junto às correntes de água e dá seu fruto, e as folhagens não murcham, os ímpios não assim. Pode ser um volume tão grande, um número tão grande, uma palha tão grande, mas vem um vento e dispersa. Não é nada, né? E eles não vão permanecer, não vão prevalecer. Nós não possamos ser impressionados com o que nós vemos, mas o que diz a palavra de Deus. Que nós possamos realmente permanecer, realmente, na palavra de Deus. Tem prazer de meditar na lei de Deus, dia e noite. Meditar dia e noite. E qual vai ser o resultado? Versículo 6. O resultado nós já vimos, né? É como a árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. Enquanto ímpios é como palha que o vento dispersa. Veja versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos perecerá. O Senhor conhece. O que é caminho? O caminho leva a algum lugar, leva a um destino, né? Que caminho está andando? Que caminho está andando? Talvez, né, se não sabe onde que vai levar, mas Deus conhece. Deus tem nos alertado com a palavra de Deus. Qual destino é seu? O caminho dos justos, né? Deus conhece, né? E vamos ler Mateus 25, 23,
23 e 34. Mateus 25. Mateus 25, 23. Diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ainda 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os justos, né? Os bem-aventurados, as pessoas que têm prazeres na lei do Senhor, que medita dia e noite a sua palavra, essas pessoas, além de aqui na terra, né, terem vitórias, além de terem frutos, eles vão ser convidados para o reino eterno de Deus. Deus conhece o caminho dessas pessoas. Enquanto, o que vai acontecer com o caminho dos ímpios? Mateus 25, 30 e 41. 30 diz assim: E o servo inútil lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro, ranger de dentes. E 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus conhece os caminhos. Os que são bem-aventurados, eles são, né, realmente abençoados aqui na terra, são felizes aqui na terra. E na eternidade, nós teremos uma eternidade na presença de nosso Deus. Mas aqueles que andam no conselho dos ímpios, que detêm o caminho dos pecadores, que assenta na roda dos escarnecedores, primeira impressão parece que é muito, parece uma palha, mas que que se dispersa no primeiro vento. E também vão ser lançados do lago do inferno, né, onde está preparado para o diabo e seus anjos. Por isso, irmãos, nossa jornada, nós temos que permanecer realmente no caminho de Deus. O próprio Jesus disse: Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que nós possamos escolher, esse seja o caminho difícil, o caminho estreito, que é o caminho que conduz para a vida eterna. Nós não possamos ser insensatos. Caminho largo, caminho confortável, caminho que tem uma maioria, mas que conduz para a perdição. Que nós possamos ser realmente pessoas felizes. Sendo felizes, abençoados por Deus, nós teremos uma bênção na família, na igreja, no povo de Deus. Eu queria terminar a mensagem lendo novamente o Salmo número 1. Peço a atenção dos irmãos. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.